Olá, tudo bem? Eu falei no primeiro vídeo dessa série aqui, mostrei para você a realidade nua e crua do mercado de eletrônica no Brasil. Legal? Tá? E também mostrei para você lá, né? Como é que você deve fazer, o que você deve fazer. Ou seja, além de mostrar que você tem que estudar, né? Eu te mostrei também o caminho que você deve seguir. Beleza? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você vai conseguir atrair maiores salários, sendo você empregado dentro de uma empresa, né, na área de eletrônica, ou para você que está empreendendo, como você vai conseguir melhorar, conseguir maiores valores monetários, tá, dentro do seu trabalho, se você está empreendendo como técnico. Né? Tá bom? E serve para você que está iniciando a eletrônica, tá bom? Já comece do jeito certo, a entender como que você vai entrar numa carreira na área de eletrônica como técnico eletrônico e a ponto de você conseguir ter rendas bem maiores, beleza? Vamos para esse vídeo aí? Esse vídeo foi feito para você. Precisa ter no seu currículo para você poder ter melhores salários muito melhores na área de eletrônica. O que precisa ter no seu currículo para você ter melhores salários na área de eletrônica? Antes da gente continuar, faça inscrição no canal aí, clique no sininho para você receber as notificações, tá bom? O que precisa ter no seu currículo para você ter condições melhores, receber melhores salários? Guarde isso que eu vou falar para você. Você precisa ser o diferencial que a empresa precisa. Quer seja essa empresa onde você seja empregado, quer seja a empresa onde você esteja prestando serviço. Você precisa ser esse diferencial. Tá bom? E o que é ser esse diferencial? Guarda isso que eu vou falar para você agora. Escreve num papel. Ser um diferencial na área técnica, seja a área de eletrônica, seja a área de elétrica, seja a área de telecomunicações, seja na área de desenvolvimento de software, talvez, né? Falando assim, né? Mas especificamente na área de eletrônica. Ser um diferencial não é ser o que você não é. Você tem que entender isso. Ser um diferencial não é ser o que você não é. Ou seja, se você não é um diferencial, você não vai ser o diferencial. Não tem como. Entendeu? Não tem como. Tá? E o que você precisa ser para você ser um diferencial? Primeira coisa que precisa acontecer na sua cabeça. Você passou uma moto aqui. Você precisa saber onde você está. Você precisa saber onde você está. Você precisa ter a capacidade de olhar para você, que não é difícil de entender isso. Você precisa ter a capacidade de olhar em você e saber onde você está no nível de conhecimento dentro da área de eletrônica. Entendeu? Vamos falar de coisa prática? Vamos falar de coisa prática. Né? Complementando com coisa prática. Eu vou dar 2 exemplos, tudo bem? Vou dar 2 exemplos. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo na década de 90 e eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo há uns 3 anos atrás. Tudo bem? Exemplo prático. Eu quero que você aprenda com a realidade da vida. Eu não estou aqui para estar criando fantasia. Não, eu estou falando da realidade da vida. O primeiro vídeo da série que eu trouxe, a realidade da vida, o que tem de gente me agradecendo, você não imagina. O que tem de gente falando como tem sido bom essa orientação, você não imagina. É por isso eu estou cansado de ver gente perdendo tempo. Estou cansado de ver gente perdendo tempo, gente. É verdade. O que eu estou querendo dizer para você? Você precisa entender o seguinte: ser um diferencial não é ser quem você não é. Não é ser quem você não é. E onde é que você tem que chegar? Você tem que chegar no seguinte, falar, eu tenho que ser honesto comigo. Eu tenho que entender o que eu sei de eletrônica. Eu tenho que saber o que eu domino.
O que você domina. Então eu vou dar 2 exemplos práticos para você, tá? 2 exemplos práticos, tá? Quando eu estava terminando o meu estágio de 800 horas, eu estava no final do meu estágio de 800 horas, em 1990, faz tempo, né? E aí, quando eu estava no final do estágio, surgiu algumas oportunidades no jornal, não sei se foi Estado de São Paulo ou Folha de São Paulo. A empresa chamada Panko, é uma empresa que fabrica alimentos, né? A empresa Panko, na época, na década de 90, colocou uma tira grande no jornal. Contrata-se técnico eletrônico. Falei, cara, vou mandar meu currículo para lá. Fui no correio, coloquei meu currículo, mandei meu currículo para lá. A empresa me chamou, fui fazer entrevista. Quando eu estava terminando o meu estágio, faltava algumas horas, talvez 1 ou 2 semanas, para terminar o estágio na fábrica que eu trabalhava, que era uma das primeiras fábricas de BMPC do Brasil. E aí fui lá fazer a visita na Panko. Cheguei lá, entrei na empresa, um engenheiro eletrônico, sentado à mesa, com material assim, tudo, a mesa grande assim, né? Me atendeu, me recebeu, sentei, começou a conversar comigo, falou assim, Lênio, muito bem, chegamos até aqui, eu preciso que você faça o seguinte, pegou um diagrama eletrônico, colocou o diagrama eletrônico em cima da mesa na minha frente, virou para mim e falou assim, Lênio, sem pressa, mais ou menos isso que eu me lembro de ter falado, sem pressa, com tranquilidade, explique para mim que circuito é esse, o que esse circuito faz? Um diagrama eletrônico. Peguei aquele diagrama eletrônico em papel na minha mesa, olhei, comecei a avaliar o diagrama eletrônico, olhei o diagrama eletrônico, olhei, verifiquei, analisei ali, tal, tranquilidade, tal. Depois de um tempinho, não falando nada, olhando, virei para ele e falei assim, ó, esse é a etapa de um equipamento aqui que tem uma alimentação, que recebe a alimentação da C, tem uma fonte aqui que alimenta o circuito, uma fonte linear, e essa aqui é a parte do oscilador, é um oscilador. Aqui tinha lá alguns transistores, trabalhando em conjugado, bobinas, capacitores, diodos, né? Um circuito de realimentação, né? Recebendo uma tensão VCC ali e tal. Eu expliquei, eu olhei, mas não lembro exatamente qual era o equipamento, eu lembro alguma coisa nesse sentido. Falei para ele do circuito oscilador, como funciona. Não consegui, na hora, determinar qual que é o valor da frequência ali, mas disse para ele que teria um determinado valor de frequência, um determinado valor de amplitude ali, um circuito oscilador com uma realimentação. Ele falou assim, não, tudo bem, pode parar. Pegou o diagrama da minha mão, da minha frente e colocou do lado. Falou, Lênio, é exatamente isso. Esse é um circuito oscilador. Você é o primeiro técnico que vem aqui e explica esse circuito. Os outros que vieram aqui falaram que isso aqui é uma fonte. Entendeu, pessoal? Entendeu, meu amigo? Eu quero te fazer a seguinte pergunta. Onde você está no conhecimento de eletrônica? O que você sabe? Essa é uma pergunta importante que você precisa fazer. É importante você fazer essa pergunta para você. Um outro exemplo que eu vou te dar agora, tá bom? Isso foi na década de 90. Tem outros exemplos, mas eu pensei nesses 2 exemplos, eu marquei aqui no papel esses 2 exemplos para poder fazer para você. Um outro exemplo de 2 anos atrás, 3 anos atrás, mais ou menos. Uma empresa anuncia num website de trabalho, né, na InfoJobs na época, se eu não me engano, e diz lá, precisa-se de técnico eletrônico. Colocou o salário lá de R$5.500, 3 anos atrás, mais ou menos. Não, R$5.000, 3 anos atrás, mais ou menos. Técnico eletrônico, R$5.000, para assistência técnica de equipamentos na área médica, em laboratório, bisturi eletrônico, fabricante. Mandei lá, falei, vou lá ver o que é. 3 anos atrás, né? Mais ou menos. A empresa, no dia seguinte, depois que eu fiz o cadastro, no dia seguinte a empresa já me ligou no celular, você que eu leio, não, vem aqui e tal, pode vir amanhã e tal, fui lá fazer. Cheguei para entrevista na empresa, no fabricante de equipamento, parece que tem 50 anos de mercado no Brasil, né? Uma empresa.
A empresa chama-se Loquital. Fui lá fazer, cheguei na Loquital e fui lá fazer a entrevista, entrei lá, uma fábrica, tal, entrei. A moça virou para mim, olha, tudo bem, pode entrar aqui na sala, Lênio, muito bem, seja muito bem-vindo. Para a gente passar para a próxima etapa, você precisa passar por uma primeira fase. Depois do MPB, você precisa fazer um teste teórico. Falei, tudo bem. Muito bom. Não pode utilizar celular, ela falou para mim. Tudo bem. Posso utilizar a calculadora? Falei, pode. Provavelmente ia precisar ter que usar a calculadora. Posso usar a calculadora? Pode. Tirei minha calculadora, essa mesma calculadora que eu tenho aqui, uma científica, azulzinha, né? Coloquei na mesa, lápis, tirei o lápis, eu já estava com lápis, ela foi me dar a caneta, não, prefiro fazer com lápis. Tudo bem, eu tenho lápis e borracha, eu ando com esse meu estojinho aqui, para onde quer que eu vá, eu levo esse cara aqui. Coloquei o lápis e borracha e minha calculadora, ela me deu uma prova com 30 questões, acho que eram 30 questões, 30 questões. Circuitos eletrônicos, eletrodinâmica, análise de resistores, série paralelo para calcular corrente e tensão, circuitos de fonte, né? Princípio de fonte chaveada, cálculos de como você para você fazer análise de tensão e frequência em osciloscópios, deu vários modelos, você tinha que calcular na tela do osciloscópio o valor de frequência, o valor de tensão de pico a pico, RMS, essas coisas, vários exemplos disso, né? Alguns outros circuitos de eletrônica aplicada, utilizando transistores, circuitos integrados, coisa e tal, e mais algumas perguntas teóricas e tal. 30 questões. Das 30, eu acertei 27. Errei 3. Foi isso mesmo. E só não acertei as 30 porque tinha 2 questões lá que estavam mal formuladas. Mais ou menos mal formuladas. Daria para dar mais de uma resposta. Então, eu fiquei meio na dúvida, acabei errando. Mas das 30, acertei 27. Tá? O que eu quero mostrar para você. Presta atenção. Fiz a prova, entreguei a prova. Ela, olha, então você vai ter que aguardar que o nosso diretor técnico vai avaliar a sua prova para ver se a gente vai passar para uma próxima fase. Falei, tudo bem. Eu vou para casa. Não, você aguarda que já vamos te dar a resposta. Falei, tudo bem. Passou acho que uns 20 minutos. Fui lá, bebi um cafezinho, voltei. Quando eu entrei para a sala, mostrou, pode vir. Aí entrou o diretor técnico. Sabe o que o senhor falou? Ele pegou a prova, mostrou para mim, falou assim, ô Lênio, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou para mim assim, cara, faz muitos anos que eu não vejo o resultado de uma prova dessa como a sua. Falou isso para mim. Faz muitos anos que eu não vejo o resultado de uma prova como essa. A empresa chama-se Loquital, que fabrica equipamentos na área de medicina, né? Bisturis. E aí conversamos, acertamos os detalhes, ou seja, eles me contrataram para cobrir férias do técnico eletrônico sênior deles. Tinha 2 técnicos eletrônicos sênior no laboratório deles. Um ia sair de férias e eu assumi o lugar dele durante essas férias. Fui lá ocupar o lugar dele. Nunca vi um bisturi eletrônico na minha vida. Nunca vi. Peguei o diagrama eletrônico junto com outra pessoa. A pessoa que antes de sair de férias passou comigo 5 dias, me mostrando como é, o que faz, o que não faz, o que testa, o que não testa. O diagrama elétrico está aqui, qualquer dúvida pergunta, coisa e tal, junto com outra pessoa do lado e passei por ali. Fui contratado na empresa, prestando serviço lá, cobrindo férias da pessoa. Entendeu? Então, o que eu quero falar para você? Onde você está? Você tem que se fazer essa pergunta. Onde você está na eletrônica? A partir do momento que você souber onde você está, que isso não é difícil de você avaliar isso. Isso é uma questão simples. Você tem que fazer essa autoanálise. Onde você está? A partir do momento que você descobre onde você está, você sabe que você precisa evoluir no conhecimento, não é verdade? E a pergunta que eu te faço é a seguinte: quem que não precisa evoluir?
Quem que não precisa evoluir? Todo mundo precisa evoluir, não é isso? Todo mundo precisa evoluir, subir degrau em degrau. Né? Então, a partir do momento que você identifica onde você está e você sabe que você precisa evoluir, o que vai acontecer? Você, a partir de agora, você vai ter que ter a seguinte consciência e você vai ter que quebrar um paradigma na sua vida. Você tem que quebrar um paradigma na sua vida agora. Você que está ingressando no mercado técnico, você tem que quebrar esse paradigma dentro da sua cabeça. E esse paradigma é o seguinte: eu vou levando a vida. Eu vou levando a vida como a vida é. Eu vou deixando a vida me levar. Eu vou deixando a vida me levar. Você tem que quebrar esse paradigma dentro da sua cabeça. Sabe por quê? Porque uma pessoa que é um diferencial, uma pessoa que ela se torna um diferencial, ela não se torna um diferencial porque ela deixou a vida a levar. Não, ela se torna um diferencial porque ela é um diferencial. Ela vive para ser um diferencial, entendeu? E assim você vai ter que, a partir daí, você entendendo isso, de onde você está, e você entende que você vai ter que evoluir no conhecimento, e a partir daí você vai fazer o seguinte: você vai criar para você, escreve isso aí, escreve isso num papel e coloca na entrada do seu quarto, coloca na porta do seu quarto. Escreve isso que eu vou falar para você aqui agora, escreve isso. Você, a partir do momento que você cria um estilo de vida para você, você vai ter que entender o seguinte: você vai ter que fazer o seguinte: eu preciso criar um estilo de vida. E o meu estilo de vida que é o quê? Buscar a excelência. Você tem que buscar a excelência. Você não tem que ser a melhor pessoa do mundo na sua área. Não. Você tem que ser a melhor pessoa que você conseguir ser. E você vai ser a melhor pessoa que você conseguir ser à medida que você der um passo de cada vez, à medida que você subir um degrau de cada vez. E como é que você consegue isso? Todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. De domingo a domingo. Você vai ter que separar um tempo para você estudar. Presta atenção que eu vou te mostrar aqui. Estou com 59 anos de idade. Não estou falando da minha idade em si, de certa forma sim. Mas agora eu vou falar para você. Eu estou no mercado eletrônico desde 1987. Tá bom? Dá uma olhada aqui. Rapidão. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Sabe o que é isso daqui? Isso aqui é estilo de vida. É estilo de vida. É estilo de vida. Você precisa ter um estilo de vida. Precisa ter um estilo de vida. E esse estilo de vida você aplica como? Todo dia, de pouquinho em pouquinho. É você que aprende todo dia. É você que desenvolve todo dia. É você que sai de um degrau e vai para o próximo degrau do conhecimento todo dia. Entendeu? A ponto de você chegar num momento que dentro desse estilo de vida que você cria, você vai sentir conforto. Você sente conforto, entendeu? Você sente conforto. Porque à medida que você vai evoluindo no conhecimento, você vai ficando mais tranquilo. Porque você está tranquilo, porque você tem serenidade, porque você sabe no que você está envolvido. Você entende do que você está envolvido, entendeu? Você está dentro da empresa trabalhando, ou você está num curso técnico fazendo, ou você está ingressando para a área de eletrônica e você está aprendendo e você vai evoluindo no conhecimento. Você pega uma placa hoje eletrônica de uma fonte de alimentação, entende já os mais detalhes dela,
do que você entendia antes. Por quê? Porque você está evoluindo no conhecimento. Você sabe conversar com alguém sobre um determinado circuito. Você sabe conversar com alguém sobre determinado circuito. Você consegue pegar o diagrama eletrônico e explicar o que aquela etapa do circuito faz. Por quê? Porque você evoluiu no conhecimento, porque você está entendendo daquilo, porque você está aprimorando nisso cotidianamente. Entendeu? Então, nesse estilo de vida que você vai criar dentro de você, tá? Praticamente, você vai ter que ter dois tipos de comportamentos nesse estilo de vida seu. Pelo menos dois, tá? Eu falo isso para você porque eu tô falando de mim, tá? E eu tô olhando, e eu sei, eu conheço outras pessoas que têm o mesmo estilo de vida. E são técnicos que fazem diferença. Pode ser que não seja exatamente como eu, mas eles têm sim esse estilo de vida, de estudo, de pesquisa. Entendeu? Tá? Então, você tem que ter, você vai desenvolver duas características. A primeira, no estilo de vida que você vai ter, a primeira característica, sem dúvida, que é o estudo diariamente. Você vai separar, por exemplo, 40 dias todo dia para você estudar a sua área. Fazendo exercício, fazendo montagens, né? Exercício escrito no papel, ou seja, no diagrama, como você quiser fazer, né? Eletronicamente, enfim, tá? Você vai desenvolver cotidianamente um estudo. Segunda coisa, você vai se tornar uma pessoa inquieta. Não uma pessoa estressada, não, uma pessoa inquieta. O que é uma pessoa inquieta do que eu estou querendo mostrar? É uma pessoa inquieta porque é o seguinte, enquanto ela não entendeu exatamente como que aquele circuito funciona direito, ela não ficou tranquila. Entendeu? Hoje você tem muitos recursos para você aprender através da internet, né? Que muitas das vezes está espalhado de tudo quanto é lugar. Às vezes você pode gastar mais tempo para poder fazer isso. Mas você está buscando entender, né? Através de livros, né? Também é muito importante. Então você tem como fazer isso. Então você torna uma pessoa inquieta, porque você quer aprimorar, você quer entender, você quer buscar excelência, você quer se tornar um especialista dentro de um segmento que você está ingressando ou que você já atua e quer se especializar mais. Mas você precisa desenvolver isso, né? Tá? E aí vai ter uma consequência isso daí. Olha que interessante isso. Olha que fantástico essa realidade que eu vou te passar agora. Sabe o que é? Sabe o que vai te gerar esse estilo de vida? Você sendo uma pessoa que tem um estilo de vida de estudo todos os dias e, consequentemente, você se torna uma pessoa inquieta em busca de aprimoração, de busca de excelência. Sabe o que vai... Sabe qual é a característica que vai desenvolver dentro de você e que os empresários vão ficar loucos por causa do seu trabalho? Eu estou falando, eu uso essa palavra porque eu acho que a palavra mais adequada é essa mesmo. Sabe qual que é? O empresário, o dono da empresa, o supervisor da assistência técnica, o gerente de desenvolvimento, entendeu? O líder de setor, né? Ou o seu chefe, ou quem está contratando o seu trabalho como prestador de serviço, vai ficar louco por causa de você. Sabe por quê? Porque você se torna uma pessoa honesta. E olha, que papo é esse? Vou me tornar uma pessoa honesta. Calma, que não é nada do que você está pensando. Nós estamos falando de conhecimento técnico. Você vai se tornar uma pessoa honesta analiticamente. O que é isso? Honestidade analítica. O que é isso? Honestidade analítica. Eu vou te falar o que é honestidade analítica. Sabe o que é honestidade analítica? É quando você está trabalhando numa empresa e o seu chefe, ou o seu líder, ou o seu supervisor, ou o seu patrão, ou o seu contador, o que está contratando o serviço te fala, olha, eu preciso que você vá, se você trabalha em campo, eu preciso que você vá no endereço tal, atender o equipamento que está parado. E o equipamento, e o cliente está doido.
Você vai atender aquele equipamento tranquilamente, com paz de espírito, com a cabeça tranquila. Por quê? Porque você é uma pessoa honesta analiticamente. Você é uma pessoa honesta analiticamente. O que significa isso? Que você chegou num ponto, você já chegou num nível de estrutura, de entendimento estrutural, né, da matéria que você está envolvida, que é a eletrônica, que é a parte técnica, que é o conhecimento técnico da eletrônica, a nível de conhecimento teórico, a nível de conhecimento prático, mas você tem a base tal, já de um jeito que você desenvolveu essa base no decorrer do tempo, com o seu estilo de vida, que quando você chegar diante daquele equipamento, você não sai da empresa e vai até o cliente, já como muita gente, às vezes eu entrava dentro do carro, ia atender, e eu ficava com a pessoa ficava assim, puta merda, o que pode ser, hein? Será que deu pau naquilo? O que será que pode ser? Ah, esse não... Cara, isso é um inferno, cara. Uma pessoa dessa, ela está estressada, uma pessoa dessa, ela fica estressada. Você vai tranquilo. Você vai chegar tranquilo, porque você é uma pessoa que você está tranquila. Você tem a base. Você sabe que você tem a base. Você conhece a base. E você é honesto analiticamente. Você vai chegar naquele equipamento, naquela placa no laboratório, ou naquele equipamento. Ainda que você, de repente, pode ser que você vai ter o primeiro contato com aquela placa. Olha isso. Você vai ter o primeiro contato com aquela placa, primeiro contato com aquele equipamento. Mas você vai chegar ali com uma estrutura técnica, estrutura de conhecimento, que é a base sólida. Você vai chegar naquele equipamento, você não vai fazer besteira. Você vai analisar analiticamente, a ponto de poder chegar para a pessoa que está te indagando e ela venha fazer perguntas para você ser tranquilo em responder para ela quando ela te fizer uma pergunta e você ter tranquilidade de responder para ela. Não sei. O quê? Você vai responder para ela. Não sei. Como assim? Não sei. Você está avaliando. E aí os gurus, né? Você vê muito guru falando isso. É o que eu vejo de gente. Nunca diga não sei para o seu cliente. Nunca fala isso, nunca fala aquilo. Enfim, sai disso. A área técnica não é assim que funciona. O conhecimento, o técnico que se envolve para resolver problema, se uma pessoa ele é assim, ele não é uma pessoa honesta analiticamente. Você vai conseguir avaliar aquilo com tranquilidade, a ponto de avaliar aquele tipo de problema e dizer, essa etapa do problema não está aqui. Essa é outra etapa da placa, não tem problema. O circuito, a etapa do equipamento que está com problema é o circuito de entrada, por exemplo, que é ligado à energia elétrica. Entendeu? Ou já é a parte do equipamento que está em contato com a carga. Você vai saber avaliar isso. Por quê? Porque além de você ter a base teórica e a prática, você é honesto analiticamente. E a partir daí você consegue desenvolver a sua manutenção, desenvolver o seu desenvolvimento, o seu projeto e assim por diante. Mas, para que isso aconteça, você tem que ter base. Você precisa estar com uma base bem estruturada, com conhecimento bem estruturado. Tá bom? Então, essas são algumas dicas que eu queria passar para você, que elas são super importantes, tá, pessoal? Isso vai fazer toda a diferença na sua caminhada técnica. Quer você esteja iniciando na eletrônica agora, tá bom? Quer você esteja iniciando na eletrônica agora, quer você já seja um técnico de manutenção ou um técnico de desenvolvimento, se você tiver essa consciência, pode ter certeza que, inclusive com os recursos que a gente tem hoje em dia, você vai conseguir se tornar uma pessoa cada dia mais desejada. Tá? Por quê? Porque você é o diferencial. Você é o diferencial. E para ser o diferencial, você tem que ter um diferencial, que é
você ter um estilo de vida que te lance a você se tornar um especialista, tá bom? E a partir do momento que você vai galgando no conhecimento, galgando nesta prática de aprender constantemente, a partir daí, quando você já tem isso costumeiro em você como estilo de vida, você não vai ter mais problemas em ficar indagando sobre valores, sobre o mercado de trabalho. Você vai olhar para o mercado de trabalho e vai saber como é o mercado de trabalho, como eu mostrei para você no primeiro vídeo da série, né? Sem ilusões. Sem ilusões. Tá? Inclusive, você não vai ter ilusões na sua cabeça sobre o mercado de trabalho, porque você vai estudar sobre isso, você vai pesquisar sobre isso. Você não vai ficar criando ilusões na sua cabeça sobre o mercado de trabalho. Você vai analisar o mercado, você vai estudar o mercado, que você está envolvido, inclusive, para você não criar ilusões na sua cabeça. Falsas esperanças, tá? Então, a partir do momento que se torna uma pessoa assim, você vai ser uma pessoa que... Eu vou usar a palavra correta agora aqui. Somente um louco. Somente um empresário louco não vai querer ter um funcionário como você. Somente um contratante de um serviço louco não vai querer um prestador de serviço como você. Só se for louco. Entendeu? Porque você vai ser a pessoa que vai resolver o problema dele, que está impedindo aquele empresário de ganhar mais dinheiro. Aquele empresário investiu em maquinários, 2, 3 maquinários para a indústria e pagou lá, como eu vi uns vídeos um tempo atrás agora na internet, comprou equipamentos caríssimos para colocar dentro da indústria. Beleza? E agora o que acontece? Você acha que ele vai ter dificuldade em detectando um prestador de serviço, um funcionário capacitado ao ajudar a não perder dinheiro, a ganhar mais dinheiro? Você acha que esse empresário não vai valorizar esse empregado? Se ele fizer isso, ele é louco. Entendeu? Então você vai se tornar essa pessoa. E isso é de hoje que acontece isso. Sempre foi assim na história do mundo. Isso não é coisa nova. Isso sempre foi assim na história da humanidade.